Vamos lá, pessoal, continuando a nossa resolução de questões aqui no nosso curso totalmente gratuito para você que está assistindo aí o Eu Vou Passar na OAB, né? Esse projeto aí maravilhoso que a gente está disponibilizando para vocês aí, para você obter a sua aprovação na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Espero que você esteja gostando do curso e acompanhando todas as nossas aulas. Todos os professores estão engajados aí para passar o melhor curso de resolução de questões aí nessa reta final do campeonato para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a questão número 16. Questão número 16, pessoal, fala aí sobre prisão preventiva. Um assunto importantíssimo que você precisa conhecer para acertar as questões de processo penal. O assunto prisão preventiva está tratado a partir dos artigos 311, a partir do artigo 311 do Código de Processo. Vai do artigo 311 ao artigo 316. Então, do artigo 311 ao artigo 316, o Código de Processo fala de preventiva. Vamos ver a primeira questão, o que ele fala. Sobre a prisão preventiva, é correto afirmar que poderá ser decretada de ofício pelo juiz durante a fase de inquérito policial. Está certo ou está errado, pessoal? Olha só, vem para cá. Esse assunto de prisão preventiva, ele passou por uma grande reforma, esse assunto, a partir da Lei 12.403 de 2011, que alterou o Código de Processo Penal. E dentre essas reformas, uma delas a banca já está cobrando aqui para vocês. Então eu vou colocar aqui toda a sistemática de decretação da prisão preventiva aqui com vocês e depois a gente volta e resolve essa questão, beleza? Então bota aqui na lousa, vamos lá, Homer, ó. Veja, a prisão preventiva, qual é o pensamento que eu tenho que desenvolver? Quem é que pode decretar preventiva? Somente o juiz. Prisão preventiva, pessoal, é um ato que se requer a chamada reserva jurisdicional. Somente o juiz pode decretar preventiva e mais ninguém. CPI não decreta preventiva, Ministério Público, muito menos delegado de polícia, tá? Então, quem decreta preventiva é o juiz. O juiz pode decretar preventiva nas duas fases da persecução criminal, tanto durante a fase investigativa quanto durante a fase de processo judicial. A preventiva é cabível nas duas fases. Olha o detalhe, vem para cá. Vocês vão observar que a banca gosta muito de confundir preventiva com temporária. Temporária não se confunde com preventiva. A prisão temporária, uma das diferenças dela é que a temporária só cabe durante a fase investigativa. A temporária não cabe na fase de processo judicial. Mas notem que eu não estou falando de temporária aqui, eu estou falando de preventiva. E preventiva cabe nas duas fases da persecução criminal. Cabe tanto durante a fase investigativa quanto durante a fase de processo judicial. Beleza? Então bota na lousa. Então preventiva cabe nas duas fases. Beleza, mas Bruno, o juiz pode decretar preventiva de ofício? Olha aqui, ó. Até 2011, a preventiva era cabível de ofício, tanto durante a fase investigativa, quanto durante a fase de processo judicial. Eu estava dizendo que até 2011 era cabível nas duas fases da persecução criminal a preventiva de ofício. Por que eu disse até 2011? Porque com a reforma do Código de Processo, se você lê hoje o artigo 311, o 311 do Código de Processo só vai permitir a preventiva de ofício durante a fase de processo judicial. Durante a fase investigativa, não se permite mais a decretação de preventiva de ofício. Tá claro? Então, a preventiva hoje de ofício ela é permitida? É, mas só se o juiz estiver diante da fase de processo judicial, que começa, como vimos, a partir do recebimento da denúncia, ou se a ação for privada, a partir do recebimento da queixa. Beleza? Então, preventiva de ofício cabe, mas só na fase de processo judicial, na fase investigativa não se admite mais. É justamente, ó, a resposta da questão letra A. A letra A perguntou, poderá ser decretada de ofício pelo juiz na fase de inquérito policial? Falso. Isso aqui foi modificado em 2011. Mas para a gente fechar o pensamento, o que é que eu quero saber ainda para a gente fechar esse pensamento de preventiva? Eu quero saber o seguinte. A preventiva cabe nas duas fases da persecução criminal. De ofício só cabe se estiver na fase de processo judicial. Beleza. Mas, Bruno, quem pode pedir ao juiz a preventiva? Vamos lá? São 4 legitimados. 4 pessoas podem pedir ao juiz a preventiva. Vamos lá? Pode pedir, ó, o Ministério Público. Pode pedir, ó, o assistente da acusação, que quando eu falei de assistente na questão passada eu disse para vocês, que a partir da reforma do Código de Processo se acrescentou o assistente da acusação como um dos legitimados a pedir a preventiva. Pode pedir a preventiva ainda o querelante na ação penal privada e o delegado de polícia.
Tá? Lembrando que durante a fase investigativa, o juiz é que decreta, mas ele só pode decretar se tiver requerimento de alguém, porque de ofício não se permite mais. Na fase de processo judicial, não. Ele pode decretar de ofício, como também a requerimento. E quem pode requerer ao juiz, diz o 311, o Ministério Público, o seu assistente de acusação, o querelante na ação penal privada e o delegado de polícia são os legitimados a pedirem a preventiva. Beleza, pessoal? Sopinha no mel, matamos. Questão. O item número 1 aí. Vamos para o item número 2. Ele diz lá, poderá ser decretada a preventiva em crime doloso, quando se tratar de reincidente, independentemente da pena combinada ao delito. Certo ou errado, pessoal? Vamos lá. Ó. Eu vou apagar aqui as anotações, porque eu vou novamente com vocês. Então, a primeira já está errado, como nós vimos, né? Não cabe de ofício na fase de inquérito policial. E vamos colocar aqui vamos dizer assim, todas as anotações que você precisa saber para responder essa segunda questão. Vê só, vem para cá. A prisão preventiva, pessoal, não pense que ela vai ser cabível em qualquer tipo de infração penal, não. A prisão preventiva, ela vai ser admitida nas hipóteses que a lei admite a preventiva. Aí você diz, Bruno, mas que hipóteses são essas que admitem a prisão preventiva? Quer saber quais são as hipóteses de admissibilidade preventiva, as hipóteses em que o juiz pode decretar preventiva? Está lá no 313 do Código de Processo. Se você pegar o 313, esse artigo 313 teve inovação dada pela Lei 2.403, é um artigo importantíssimo para a tua prova. É um artigo que vai ser cobrado, é um artigo que você tem que fazer uma leitura e tem que internalizar ele para a tua prova. Então, você que está me assistindo aí, ó, você aluno aqui do Eu Vou Passar na OAB, tem que prestar atenção no 313, porque vai cair na tua prova e tu tem que acertar. E o 313 vai dizer o seguinte, ó, quando é que vai ser admissível a prisão preventiva? Bota aqui na lousa, ó. Se você pegar o 313, você vai perceber, pessoal, que o 313 ele tem 3 incisos e um parágrafo único. O que é que acontece? Para ser admissível a preventiva, você tem que enquadrar a situação do caso concreto em um dos incisos aqui, que já basta. O que significa dizer que essas hipóteses não são hipóteses analisadas cumulativamente, são hipóteses analisadas isoladamente umas das outras. Então, preencher a situação do inciso primeiro já acaba a preventiva, preencher a situação do inciso segundo já acaba a preventiva, preencher a situação do inciso terceiro já acaba a preventiva, preencher a situação do parágrafo 1 já acaba a preventiva. Eu estou dizendo isso porque muita gente, no caso concreto, tenta acumular as hipóteses para ser possível a preventiva. Não. Eu tenho uma regra, como a doutrina diz, que de fato é o inciso primeiro, é geralmente tomada como uma regra geral, mas na hipótese do inciso segundo eu não preciso preencher o inciso primeiro também. O inciso segundo é visto de forma isolada. Então vamos lá, Bruno, quando é que é cabível a preventiva? O inciso primeiro diz assim, é cabível a preventiva nos crimes. Se falou em crime é porque, em tese, não cabe em contravenção, só cabe em crime. São crimes dolosos, ou seja, não cabe em crimes culposos. E são crimes dolosos punidos com pena máxima combinada, olha aqui, superior a 4 anos. Então, em regra, para ser admissível a preventiva no nosso ordenamento jurídico, o cara tem que cometer crime, o crime tem que ser doloso, e a pena máxima tem que ser superior a 4. O que significa dizer que, vamos lá, ó, furto simples, regra, reclusão de 1 a 4 anos. Se eu for adotar a regra geral, que é o artigo 303 primeiro, você vai dizer, é crime o furto? É doloso? É, mas a pena máxima para admitir a preventiva tem que ser superior a 4. Se for igual a 4, não cabe preventiva, em regra. Mas por que eu estou dizendo em regra? Porque eu disse para vocês, ó, que se eu enquadrar na situação do inciso segundo, admite a preventiva, independentemente de eu preencher o inciso primeiro. Se eu preencher o inciso terceiro, cabe a preventiva, independentemente de eu preencher o inciso primeiro. O parágrafo único cabe a preventiva, independentemente de eu preencher o inciso primeiro. E esse item 2 aqui, da pergunta da gente, está no inciso segundo 313. Se você pegar o inciso segundo 313, eu vou ler para vocês aqui, você vai ver que a redação é bem truncada. Vem aqui para mim, ó. Você vai ver que a redação é bem truncada, mas depois eu vou explicar para vocês a forma como você tem que ler o inciso segundo. Preste atenção no artigo 313. Ele fala assim, nos termos do artigo 312, ou seja, obedecidos os pressupostos e fundamentos da decretação da preventiva que estão no 312, será admitida a decretação da preventiva quando? Olha o inciso primeiro.
Nos crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4. Então, em regra, até 4 não cabe a preventiva. Em regra, porque veja o inciso segundo. Se tivesse sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o inciso 1º do artigo 64 do Código Penal. Aí você diz, que redação truncada danada, Bruno. Sabe como é que você leu o inciso segundo? Você leu o inciso segundo, você não entende quase nada. Mas você vai ler o inciso segundo assim. Caberá prisão preventiva ao reincidente em crime doloso. Você lê assim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esse inciso 1º do artigo 64, que o Código de Processo Penal está se referindo, é aquele artigo que fala do velho prazo de 5 anos da reincidência. Naquele prazo de 5 anos em que a pessoa, se praticar um delito, é considerada reincidente. Aí sabe qual é o detalhe? Se você vier, veja o que diz o inciso segundo. Se você vier a praticar um crime doloso, no prazo em que o direito penal te considera reincidente, se você vier a praticar um crime doloso, para esse crime doloso em que você pratica durante o prazo da reincidência, vai ser possível a preventiva, e sabe qual é o detalhe? Independentemente da pena máxima desse delito. Bruno, mas não tem que ser superior a 4? Tem que ser superior a 4 se eu pegar no inciso 1º. O inciso segundo diz que cabe preventiva se o cara praticar um crime doloso dentro do prazo em que o direito penal considera o cara reincidente. Se durante o prazo em que o direito penal te considera reincidente, você vem a praticar um crime doloso, é possível prisão preventiva por esse crime doloso, independentemente da pena máxima. Isso é importante ficar consignado, porque é o que responde a questão da tua prova. Bota na lousa. Olha o que dizia a questão. Poderá ser decretada em crime doloso a preventiva quando se tratar de reincidente, independentemente da pena combinada ao delito. Certíssimo, pessoal, porque o inciso segundo, eu disse para vocês, eu não preciso conjugar com o inciso primeiro. Quem exige que seja crime doloso com pena máxima superior a 4 é o inciso primeiro. O inciso segundo diz que basta eu praticar um crime doloso no prazo que eu sou considerado reincidência. Esse crime doloso não precisa ter pena máxima superior a 4. Da mesma forma, você tem que ter cuidado do inciso terceiro. O inciso terceiro também não precisa conjugar com o inciso primeiro. O inciso terceiro vem para cá, ó. Ele diz que vai ser admissível a prisão preventiva quando? Quando o caso, ó, envolver violência doméstica e familiar contra. Aí, com a nova lei, se ampliou o leque das pessoas que tinham que ser protegidas. Porque antigamente o Código dizia que tinha um caso envolver violência doméstica e familiar contra mulher. Hoje, se você pegar o inciso terceiro, ele fala, tem que o caso envolver violência doméstica e familiar contra. Aí ele fala, mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência. Para garantir as medidas protetivas de urgência que foram decretadas e descumpridas. Como assim? É que nós sabemos que quando o caso envolve violência doméstica e familiar, principalmente contra a mulher, na Lei Maria da Penha existem as medidas protetivas de urgência, que são medidas que o juiz tenta adotar para salvaguardar a integridade física da mulher, não é assim? Aí o que é que acontece? O Código está permitindo a preventiva quando o juiz decreta uma dessas medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade física da mulher e essa medida protetiva ela venha a ser descumprida. Quando ela veio a ser descumprida, aí o que aconteceu? Descumpriu a medida protetiva de urgência para garantir a eficácia delas, aí se admite, o juiz então vem com a pior medida que é a prisão preventiva. Ficou claro? Então, uma das hipóteses para se admitir a prisão preventiva, quando? Quando o caso envolver violência doméstica e familiar, tem que envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência. Para garantir as medidas protetivas de urgência que foram decretadas anteriormente e descumpridas pelo acusado. Beleza? E a situação do parágrafo único permite a preventiva quando? Quando o investigado não fornecer elementos que possam esclarecer a sua identidade ou a sua, de certa forma, residência. Se o acusado não fornece elementos que possam esclarecer a sua identidade, pessoal, o ordenamento jurídico permite a preventiva até que se realize a identificação do acusado. Porque imagine, você delegado pega um cidadão que você não sabe nome, prenome, estado civil, profissão, não sabe nada. Não sabe onde o cidadão mora, não tem dados qualificativos nenhum. Se você liberar esse cara, amanhã para você encontrar é pau, né? Aí que é que o ordenamento jurídico permite? Que o juiz possa admitir a preventiva nesse caso. Agora, a admissão da preventiva com base no parágrafo único, o parágrafo único deixa bem claro. A preventiva com base no parágrafo único só vai durar até que momento? Até o momento em realizar a identificação.
No momento em que eu prendi, realizou a identificação, eu tenho que soltar, diz o parágrafo único, a não ser que por outro motivo o acusado permaneça preso. Tranquilo? Então, são essas as hipóteses de admissibilidade da preventiva. Memoriza, porque vai ser cobrada na tua prova. Tranquilo? Então, bota na lousa. Então, a questão 16, gabarito, errado e certo. Tranquilo? Vamos lá. Questão número 17. Uma questão, novamente, de prisão cautelar. Diz o seguinte, ó. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, ao se fixar uma medida cautelar diversa da prisão, o juiz de ofício, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação e, em último caso, decretar preventiva. Que danada é isso? Viajei, Bruno. Vê só, vem pra cá. Pessoal, com a edição da Lei 12.403 de 2011, que é justamente a norma que alterou o Código de Processo no assunto prisões cautelares e liberdade provisória, o que acrescentou o Código foi o seguinte, presta atenção que isso é novidade e vai cair na tua prova. Com a edição da Lei 12.403, o legislador criou um meio termo entre a liberdade do acusado e a sua prisão cautelar. Porque o que é que se fazia antigamente? A regra, todo mundo sabe, é que o acusado responda ao processo criminal solto e não preso. Essa é a regra por conta do princípio da inocência. Porque o princípio da inocência diz o quê? Ninguém será considerado culpado, senão em virtude de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Se as prisões cautelares são decretadas antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, e antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória o cara é presumidamente inocente, você há de concordar comigo, então, que a regra é que a persecução criminal o cara responda solto e não preso. Porque eu não posso querer prender uma pessoa que o ordenamento jurídico ainda considera inocente. Captou? Beleza. No entanto, o que é que acontece? Sempre se disse que as prisões cautelares eram medidas de extrema excepcionalidade. Sempre se disse isso. Mas era a única medida que o juiz tinha em mãos até 2011 para decretar a fim de proteger o processo ou proteger a sociedade. Porque as prisões cautelares, quando elas são decretadas de forma excepcionais, ela não tem finalidade de sancionar, até porque eu não posso querer estar sancionando uma pessoa com ordenamento jurídico ainda considera inocente. As prisões cautelares, elas são decretadas como forma de proteger os interesses do processo ou da sociedade quando estiverem sendo ameaçados, esses interesses, pela liberdade do acusado. Mas o que é que acontecia? Acontecia que a prisão cautelar era a única medida que o juiz tinha. Aí quando na época o juiz tinha um tantinho assim de proteger os interesses do processo ou da sociedade, ele vinha com a pior medida, que era qual? A prisão cautelar. Com a edição da Lei 12.403 de 2011, foram instituídas no Código, foram criadas no Código de Processo Penal, presta bem atenção, aquilo que a gente chama de medidas cautelares diversas da prisão. Como o próprio nome diz, são medidas cautelares que são decretadas com a finalidade de proteger o processo ou a sociedade sem precisar prender o acusado. São medidas cautelares que o juiz pode tentar adotar antes de vir com a prisão cautelar, como forma de proteger os interesses da sociedade ou do processo, sem precisar restringir o direito à locomoção do acusado. Aí você me diz, Bruno, e o que é que eu preciso saber dessas medidas cautelares para efeito de prova? Eu te oriento a ler 2 artigos que podem, muito provavelmente, ser cobrados na tua prova. Primeiro, eu te oriento a ler o 319. O 319 do Código de Processo fala quais são essas medidas cautelares diversas da prisão que foram instituídas no Código de Processo. Tem lá a monitoração eletrônica, o comparecimento periódico em juízo para justificar suas atividades, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Então, a fiança com medida cautelar diversa da prisão. Então, são várias medidas cautelares que foram criadas com o intuito de preservar o direito de locomoção do acusado e evitar a prisão, mas preservando os interesses do processo e da sociedade. Então, dá uma lidinha no 319 para memorizar quais são essas medidas cautelares diversas da prisão. E eu te oriento também, pessoal, você lê o 282 do Código de Processo. Por quê? Porque o 282 ele vai falar da sistemática de decretação dessas medidas cautelares. E é justamente esse 282 que responde à questão que a gente acabou de ler. Porque o 282 vai dizer o seguinte, quem é que decreta e em que fase se decreta as medidas cautelares? Eu vou dar uma geral aqui do 282 e a gente volta e responde essa questão, beleza? Então bota na lousa, vamos lá. Bruno, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas lá no artigo 319 do Código de Processo, podem ser decretadas em que fase da persecução criminal e por conta de quem?
Em regra, quem decreta as medidas cautelares diversas à prisão é o juiz. Em regra, é o juiz. Mas por que eu estou dizendo em regra? Porque o Código de Processo Penal, no artigo 322, permite que o delegado de polícia, arbitre especificamente uma medida cautelar que é a fiança. A fiança pode ser arbitrada pelo delegado hoje. E o delegado arbitra em fiança em que hipótese? Está lá no 322. O delegado pode arbitrar fiança para os delitos punidos com pena máxima combinada até 4 anos. Até 4 anos. Se você observar que o delito tem pena até 4 anos, o delegado pode arbitrar fiança. É a única hipótese que ele pode arbitrar. E olhe que aqui independe se o crime é penado com reclusão, detenção, prisão simples. Para eu saber quando o delegado pode arbitrar fiança, eu olho pena máxima, independentemente de reclusão, detenção, prisão simples. Se a pena máxima é até 4 anos, o delegado pode arbitrar fiança, e fiança é uma medida cautelar diversa da prisão. Mas tirando fiança, só quem determina as medidas cautelares diversas da prisão é o juiz. Beleza. Em que fase o juiz decreta essas medidas cautelares? As medidas cautelares podem ser decretadas na fase investigativa e na fase de processo judicial. Com um detalhe, a prisão, a medida cautelar diversa da prisão, ela só pode ser decretada de ofício, olha para cá, ó, se tiver no curso do processo judicial. É o mesmo pensamento que a gente abordou para a preventiva. A medida cautelar diversa da prisão pode ser decretada nas 2 fases da persecução criminal, mas de ofício o juiz só pode decretar durante a fase de processo judicial. Bruno, mas na fase de processo judicial ele pode decretar de ofício, mas ele pode decretar também a requerimento. De quem? Aí o código diz, das partes. Na fase de processo judicial, autor e réu pode pedir ao juiz a decretação de uma medida cautelar diversa da prisão. Mas além de poder as partes pedirem ao juiz a medida cautelar diversa da prisão, o juiz também pode decretar de ofício. Durante a fase investigativa, é que o juiz não pode decretar as medidas cautelares diversas da prisão de ofício. Diz o código, na fase investigativa ele só pode decretar se tiver pedido de quem? Ou do delegado de polícia, que a doutrina chama de representação, ou a pedido do Ministério Público. Então, durante a fase investigativa, o juiz só pode decretar uma medida cautelar diversa da prisão prevista lá no 319 se tiver pedido ou do delegado, que a gente chama de representação, ou do Ministério Público, que a gente chama de requerimento. Tá? E na fase de processo judicial, o juiz pode decretar de ofício ou a requerimento das partes. Para o juiz decretar essas medidas cautelares do 319, pessoal, o juiz tem que obedecer os requisitos das medidas cautelares, que constam lá no 282 caput. São 2 requisitos, a necessidade e a adequação. Ele tem que observar que as medidas cautelares são necessárias para o caso concreto e, além disso, elas têm que ser adequadas para o caso concreto. A grande bronca vem agora, vem para cá, ó. Bruno, quando o juiz decreta essas medidas cautelares, ele pode cumular mais de uma medida cautelar para o caso concreto? Pode. As medidas cautelares podem ser decretadas de forma acumulada ou isolada. O juiz pode aplicar uma medida cautelar só, ele pode acumular mais de uma, desde que seja necessário para o caso concreto. Onde é que eu quero chegar com vocês? Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Qual foi a finalidade dessas medidas cautelares? A finalidade foi evitar a prisão. Né? A finalidade foi o juiz decretar essas medidas cautelares diversas da prisão como forma de salvaguardar o processo à sociedade sem precisar restringir o direito à locomoção do acusado. Não foi isso? Foi. Preste atenção agora. Bruno, e se o juiz antes tenta decretar uma medida cautelar dessas, no 319, e essas medidas cautelares são descumpridas pelo acusado? Qual a consequência? É isso que a questão perguntou. E quem responde a questão é o parágrafo 4º do artigo 282. O parágrafo 4º do 282, ele diz o seguinte, que caso o juiz determine uma medida cautelar diversa da prisão, e essa medida cautelar venha a ser descumprida, abrem-se para o juiz 3 opções. Eu estou dizendo isso porque o aluno é tendencioso a pensar assim. Ora, se a medida cautelar diversa da prisão ela foi criada para evitar a prisão, então se o juiz decreta uma medida cautelar diversa da prisão ela é descumprida, então a alternativa que o juiz vai ter é a prisão. O aluno é tendencioso a pensar assim. Mas cuidado, você aluno, aqui eu vou passar no OAB, meu amigo, você não erra isso não. Você vai dizer na hora da prova o seguinte: descumprindo uma das medidas cautelares diversas da prisão instituídas no 319, abre-se para o juiz 3 opções. O juiz pode substituir a medida cautelar que foi decretada por outra,
se ele entender ainda que dá para insistir nas medidas cautelares, então a primeira opção, substituir a medida cautelar por outra. Segundo, impor outra em cumulação. Ele pode dizer, você descumpriu, vou colocar mais medida cautelar. Ou em último caso, pode então o juiz decretar prisão preventiva quando vê que não dá mais para insistir nas medidas cautelares. Então veja que a prisão preventiva não é a única hipótese que se abre para o juiz. Se abrem 3 opções. O juiz pode substituir a medida cautelar por outra, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar prisão preventiva do acusado. E o juiz pode fazer isso de ofício, ele pode adotar qualquer dessas 3 medidas de ofício, ou a requerimento de quem? Diz o Código do Ministério Público. O Ministério Público pode, no caso de descumprir a medida cautelar diversa da prisão, ele pode pedir a substituição da medida cautelar por outra, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar preventiva. Pode o MP pedir isso, pode o seu assistente, o assistente da acusação pode pedir isso, e pode o querelante na ação penal privada. Tranquilo? Então, ó, a intenção das medidas cautelares é evitar a prisão. O juiz decretou, foi descumprida, o juiz tem 3 opções. Substituir a medida cautelar por outra, impor outra em cumulação e, em último caso, decretar preventiva. E o juiz pode fazer essa conversão de ofício ou a requerimento do MP, de seu assistente ou mediante pedido do querelante na ação penal privada. Quem responde isso é o parágrafo 4º, e com esse conhecimento nós respondemos a questão 17. Bota a questão 17 aí, Homero, ó. Ele fala lá, ó. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao se fixar uma medida cautelar diversa da prisão, o juiz, aí ele fala de ofício, ou mediante requerimento do MP, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a preventiva. Certíssima questão, a resposta está no artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Eu te dou a sugestão de você ler, na verdade, todo o 282 e também o artigo 319 do Código de Processo Penal. Tá? Com isso, respondemos mais uma questão, a questão 17 do teu material. Beleza? Vamos para a questão 18. Fala agora do flagrante delito. Vamos lá, Bruno, o que é que eu preciso saber dessa questão 18? Vamos lá. Questão 18 fala o seguinte. Ocorre o flagrante esperado quando alguém provoca o agente à prática do crime e, ao mesmo tempo, toma providências para que tal crime não se consume. Nesse caso, entende o STF que é crime impossível. Pessoal, na verdade, o que é que a questão está abordando aí? A FGV já chegou a abordar esse assunto com vocês. Veja só, vem para cá. Eu vou dar aqui, esse curso aqui de resolução de questões serve também para a gente passar algumas dicas de estudo para você. Na verdade, aqueles assuntos primordiais que você tem que estudar para acertar a tua prova. O assunto que eu te passo aqui nesse momento, e que é importante para a tua prova, porque para você ter uma ideia, a FGV já cobrou isso aqui em mais de uma oportunidade, inclusive, é o assunto prisão em flagrante. Dentro desse assunto prisão em flagrante, mais especificamente, tem um tópicozinho lá chamado tipos de flagrante, espécies de flagrante. É isso que a questão cobra. Tem várias classificações dos tipos de flagrante que podem ser admitidos ou não admitidos no nosso ordenamento jurídico. Esse estudo dos tipos e das espécies de flagrante você tem que saber. Você tem que saber o flagrante compulsório, facultativo, que está disciplinado lá no artigo 301 do Código de Processo, flagrante compulsório e facultativo. Você tem que saber o flagrante próprio, real ou propriamente dito. Flagrante próprio, real ou propriamente dito, que está disciplinado nos artigos 302, incisos 1 e 2. Então, flagrante próprio, real, propriamente dito, está lá no artigo 302, incisos 1 e 2. Você tem que saber o flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante, tratado lá no 302, inciso 3º. Você tem que saber do flagrante ficto, presumido ou assimilado, flagrante ficto, presumido ou assimilado, que está no 302, inciso 4º. Você tem que saber os tipos de flagrantes que a jurisprudência construiu, que é justamente o que a questão está cobrando, que é o flagrante preparado ou provocado, o flagrante esperado e o flagrante forjado. Esses 3 flagrantes, criados jurisprudencialmente, é que eu vou destacar aqui com vocês, porque basicamente com esse conhecimento que você responde essa questão. Mas sugiro que você dê uma lidinha, né, especificamente uma doutrina que fala desses tipos de flagrantes aí, porque vez por outra ele é cobrado na tua prova.
Tá? No Código de Processo, a classificação está basicamente nos artigos 301, que fala do flagrante compulsório e facultativo, e o 302, que fala do flagrante próprio, impróprio e o presumido. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui? A gente finaliza esse bloco. No próximo bloco eu entro com a explicação do flagrante preparado e provocado, do flagrante esperado e do flagrante forjado, para a gente observar a questão número 18. Tranquilo? Eu fico por aqui, no próximo bloco a gente continua.